Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana, recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV um dos conhecedores desse tema tão importante para o Porto de Santos, que são os commodities. Recebo Flávio da Rocha Costa, gerente de logística da Eldorado Brasil. Flávio, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui no Porto e Negócios para levar informação de qualidade à nossa comunidade e sociedade portuária. Então, prazer estar aqui e falar um pouquinho aí do mercado aí de celulose e de commodities no Porto de Santos. Flávio, para a gente iniciar o nosso debate, eu preciso te questionar qual é o papel do Porto de Santos para as operações da Eldorado Brasil. Bom, Eldorado Brasil é uma empresa muito nova no mercado de celulose. A gente iniciou as operações em 2012, em dezembro de 2012, quer dizer, praticamente uma empresa que ainda está amadurecendo. A importância do Porto de Santos, ela é totalmente fundamental e essencial, porque 95% da produção do Eldorado Celulose ela é exportada. Hoje nós temos uma unidade produtora na cidade de Três Lagoas, que é o Mato Grosso do Sul. Nessa região a gente tem uma conexão ferroviária que vem até Santos, e dessa planta a gente hoje produz em torno de 1.700.000 toneladas de celulose. Ano? Isso, 1 milhão de toneladas, 1.715 mais ou menos toneladas ano. 95% disso, em torno de 1.600.000, a gente exporta. Então, assim, o Porto de Santos... O restante é para consumo mercado do nosso interno. mercado a gente interno. utiliza no mercado interno e a gente tem alguma coisa ainda que nós mandamos via caminhão ou mercado interno ou para a Argentina. Você me permitir fazer um recorte? A gente tem um público bastante seleto e técnico, evidentemente, que acompanha o nosso programa, mas também a gente tem aí uma comunidade de pessoas que acompanham o nosso programa que não tem o profundo conhecimento do tema. E aí eu preciso te fazer esse questionamento. Como é que é utilizada a celulose, na verdade? Para que serve a celulose? Então vamos do início, né? Então a celulose ela é matéria-prima para a produção de papel. Como que funciona? Nós temos toda uma plantação, hoje a Eldorado aí, nós temos em torno de mais de 200 mil hectares de terras plantadas de eucalipto. Então, nós fazemos a celulose a partir da madeira eucalipto. A gente planta essa árvore a partir da muda, ela vai se tornar uma árvore adulta em torno de 6 a 7 anos, e aí nós fazemos o corte da madeira. Essa madeira ela vai para a indústria, onde ela é picada, e nós fazemos pedaços pequenos, onde a gente chama de cavacos de madeira. Essa madeira, esses cavacos de madeira vai para o cozimento, nós cozinhamos essa madeira. Nesse processo, há um processo químico que tira a lignina, e aí a partir dessas fibras que ficam dessa madeira, a gente começa o processo da produção da celulose. Então ela passa por um branqueamento, quer dizer, também mais um processo químico para branquear, porque quando ela termina o processo de cozimento, ela fica marrom da cor da madeira. A gente faz o processo de branqueamento, a partir de encerrado o processo de branqueamento, ela vai para um processo de secagem, onde ela vai se tornar uma folha bem rígida, e essa folha vai ser enfardada, né? A gente enfarda... São os fardos de celulose. São pequenos fardos de 250 quilos, que vai se tornar um grande fardo de 2 toneladas. Uau. Esse fardo ele é amarrado com arame, e esse arame, essencialmente, justamente para a gente poder fazer o içamento dele para dentro do navio. Qual é a maior demanda hoje de produtos mundialmente falando? Quando a gente fala do mercado global de celulose, a gente fala no mercado de 64 milhões de toneladas ano. Isso eu estou falando de celulose que é utilizada para o papel, tudo que é focado no papel.
Então, dentro desses 65 milhões, a gente tem produzidos no Brasil em torno de 18 milhões de toneladas. Então, realmente o Brasil hoje é o maior produtor hoje de celulose para mercado, né? Hoje a Eldorado, dentro desse segmento, a gente exporta em torno de 45% para a Ásia, que hoje é o mercado que tem a maior crescente aí, ano a ano vem crescendo bastante. Nós temos em torno de 35% que nós mandamos para a Europa, o mercado europeu. Aí eu tenho 10% nos Estados Unidos e 10% aqui na América Latina. O mercado cresceu aproximadamente 52% nos últimos 10 anos. É um mercado, deve essa demanda, Flávio? O mercado ele cresce pelos números estatísticos em torno de 1.200.000 a 1,5 milhão de toneladas por ano. E é claro que o maior crescimento está no mercado da Ásia, onde tem essa crescente, muita população saindo da zona rural, vindo para a zona urbana, e aí acaba que utilizando mais, principalmente a linha de papéis higiênico, papel para nós chamamos de tissue, né? Que são os papéis para você secar o rosto, o guardanapo que você utiliza. Existem então, outras linhas também de produção, como caixas de remédio, entre outras questões. Nós temos hoje o foco dessa linha de celulose, principalmente a gente chama de fibra curta, né? Eles vão especificamente para a linha de tissue, que seria essa linha aí de descartáveis, né? Papéis descartáveis. Tem papéis especiais. Então, por exemplo, a gente pode olhar aqui no seu cenário, você tem esse filme que aqui nada mais é do que ele tem um pouco da produção tem um pouco de celulose. Tem um pouco de Eldorado na Tem um pouco de Eldorado. Aqui na mesa também, essa capa cenário. Aqui que cobre a mesa também tem um pouco de celulose. Nós temos uma linha que é a linha de embalagens, e a linha de embalagens são essas caixinhas de remédio que você tem. Sim. A gente tem um pouco de celulose ali. Naquelas linhas que você compra no supermercado de pizza congelada ou produtos congelados, aquela embalagem também, de um modo geral, ela tem a celulose. Celulose a gente tem dois segmentos, né? Tem a fibra curta, que é onde é a especialidade Sim. do Brasil, e tem a fibra longa. O que é a diferença de um para o outro, além do tipo da árvore, é que a fibra curta ela é mais resistente e a fibra longa ela é um pouco mais suave. Então, eu vou te dar assim, você tem uma comparação muito, muito interessante aqui no Brasil, que é o papel higiênico. Sim. Você utiliza o papel higiênico aqui no Brasil, você vê que ele é bem macio. Quando você vai fazer uma viagem no exterior, Europa, Estados Unidos, o papel higiênico ele é um pouco mais consistente. Sim. Por quê? Porque lá eles misturam a fibra longa junto com a fibra curta. Então, se você colocar só a fibra curta, ela fica muito macia, né? Evidentemente, dá para perceber que vocês operam aí o que eu chamo desde a borda até o core, né? Ou seja, você vem lá da produção, você manipula toda essa celulose até partir para o processo da operação portuária e exportação desse produto. Dentro dessa tua logística, dessa tua cadeia produtiva, eu quero entender que o principal modal utilizado hoje pela Eldorado seja o modal ferroviário ou isso ainda está para se desenvolver, Flávio? Não, na verdade, quando nós iniciamos as operações, nós iniciamos a operação com o modal ferroviário e também com o modal hidroviário, porque a Eldorado ela tem um porto dentro da indústria. Então, esse porto é um porto que ele está à beira do Rio Paraná. Esse porto, a gente utilizava as barcaças para levar da nossa unidade até a cidade de Perdeneiras. Então, ele pegava... Esse seria o modal hidroviário. Isso, o Rio Paraná, pegava o Tietê, e ali a gente descarregava a mercadoria em Perdeneiras e depois transferia para o modal ferroviário, através da MRS. E lá em cima, em Três Lagoas, existe uma cidade próxima de Três Lagoas chamada Aparecida do Taboado, que fica no Mato Grosso do Sul também, onde nós montamos um terminal multimodal para que recebesse a nossa celulose através de caminhão e de lá a gente transfere para o trem para poder vir a Santos. Então, esse foi o início da ideia e o conceito formado. Durante o nosso período aí de operação, nós tivemos algumas situações, sendo a primeira a crise hídrica, isso a gente está falando aí de 3 ou 4 anos atrás, onde o rio Tietê, por ordem do governo, acabou que sendo utilizado a água para gerar energia, isso reduziu o calado da hidrovia e a gente ficou
totalmente sem operação da hidrovia. Isso deve ser a falta de planejamento? A gente percebe que cada vez mais a iniciativa privada ela vem sendo afetada em virtude dessa falta de planejamento político mesmo dentro do nosso país, Flávio? Olha, é assim, inclusive, isso a gente questionava muito na época, porque tem uma lei que o governo ele tinha a obrigação de manter um calado mínimo para poder fazer a navegação. E isso não foi cumprido. A gente tentou de todas as maneiras, é claro que não é um investimento baixo quando você trata de hidrovia. Indiscutível. Na época, a gente acabou tendo que parar completamente a operação, ficou por 2 anos parado a hidrovia na Tietê, e infelizmente a gente teve que migrar parte dessa operação para o caminhão e parte dessa operação foi para outra parte da ferrovia que nós tínhamos naquela época ainda a LL, né? É lógico que hoje, a gente tem interesse de voltar para a hidrovia, é óbvio e é importante, porque uma barcaça, uma composição que eu tenho com 4 chatas numa hidrovia, eu consigo substituir praticamente quase 100 caminhões. E hoje, na verdade, boa parte do teu transporte ele vem sendo de... Hoje, 100% ele está sendo feito rodoviário, né? O que gera um custo muito maior até por ser longas distâncias, Flávio. Na verdade, assim, tudo... o custo não está tão muito diferente da ferrovia, tá? Quando você compara, você trazer o produto direto da fábrica para um porto, e você compara que eu tenho uma perna ferroviária até um terminal, tenho o custo do terminal e tenho mais uma outra perna para levar até o porto, os custos eles não são tão diferentes. Mas o ponto não é esse, o ponto hoje eu tenho uma produção de 1.700.000. O dia que eu tiver uma produção de 4 milhões, não tenha dúvida. Lógico, a diferença o custo muda, né? Eu vou necessitar de mais caminhões, então... Você falou da estabilidade jurídica, eu gosto de tocar nesse ponto e a gente percebe que isso é uma realidade dentro do nosso país, essa estabilidade que a gente sofre aí juridicamente em relação a todos os processos. Mas de outra forma também a gente percebe dentro do novo governo uma iniciativa muito grande para fazer uma participação de gestão entre a iniciativa pública e a iniciativa privada também. Mas, de toda forma, me preocupa muito quando a gente fala destas concessões, uma vez que a gente corre o risco de determinados monopólios. A gente acompanhou em março desse ano a concessão ferroviária, que não era feito há muitos anos dentro do nosso país, e ela foi vencida por uma operadora que a gente conhece. A gente não está correndo o risco de gerar algum tipo de monopólio para acesso às ferrovias dentro do nosso país, Flávio? É uma pergunta bem interessante. Bem delicada, mas é isso que a gente faz. A gente traz o executivo com conhecimento para tirar as dúvidas em relação ao nosso segmento. Eu acredito que não. Claro, tem a possibilidade, tem todas as ferramentas para ser, né? Sim. Mas eu acredito que hoje o governo tem agências reguladoras e que muito são atuantes nesse tipo de situação. Então, no caso da ferrovia, a gente tem a NTT, que é uma agência reguladora. Agência então, Nacional de toda vez que nós temos alguma necessidade ou entende que aquilo não está sendo prejudicial, não só para a companhia, mas para o país, a gente leva os casos, a gente aciona. Então, eu acredito que esse é o papel fundamental das agências, ela poder, de uma maneira imparcial, ela conseguir chegar e arbitrar quando tem algum tipo de conflito entre o produtor ou a empresa que está gerenciando aí a ferrovia, né? Evidentemente. Você percebe que aqui a gente tira os grandes executivos da zona de conforto para levar informação de qualidade para vocês. Porto e Negócios vai para o primeiro intervalo e não esqueça de acessar o nosso site e enviar lá o teu vídeo para o nosso quadro Destaque Portuário.